Moraes na mira. Cidadã americana denunciou Moraes para a Embaixada dos Estados Unidos por violação de seus direitos constitucionais e mais, pediu a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro. Pessoal, agora todo dia está surgindo uma nova frente de reação contra Alexandre de Moraes e dessa vez a reação veio diretamente de uma brasileira naturalizada americana, a Flávia Magalhães. Ela foi uma das vítimas mais recentes das decisões abusivas e ilegais de Moraes. Contudo, ela decidiu não deixar barato e foi pra cima do ministro. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 coisas. Qual foi a medida jurídica pleiteada pela Flávia Magalhães contra o Moraes? Segundo, quais foram os direitos constitucionais dela que foram violados? E em terceiro, eu vou listar para você todas as ilegalidades do Moraes nesse caso, pela ótica da própria lei brasileira, e foram pelo menos 5 ilegalidades. Fica aqui comigo então para você entender o que está acontecendo, porque esse assunto adiciona mais uma camada de força na reação contra Moraes, contra os abusos, para punir Moraes pelos seus abusos, e você vai gostar de ver agora as pessoas finalmente reagindo contra os abusos do ministro. Lê aqui comigo então a matéria da Gazeta do Povo. A americana denuncia Moraes à Embaixada dos Estados Unidos por violação de direitos constitucionais. Uma cidadã americana naturalizada, Flávia Magalhães Soares, apresentou uma denúncia formal à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil contra o ministro do STF, Moraes. No documento, ela acusa o magistrado de violar 2 emendas à Constituição dos Estados Unidos, a emenda 1ª e a emenda 14ª, que garantem a liberdade de expressão e o devido processo legal. A denúncia, protocolada pelo seu advogado, Paulo César Faria, pede a aplicação da Global Magnitsky Human Rights Accountability Act contra o Moraes. Essa lei americana ela permite sanções, ou seja, punições, a autoridades estrangeiras envolvidas em violações de direitos humanos e em corrupção. E aí, o que você achou? Gostou? Então vai deixando seu like. Para quem não sabe, o Paulo Farias também é um advogado do Daniel Silveira e agora ele está defendendo mais uma vítima dos abusos de Moraes. Essa é a primeira coisa que eu queria te mostrar, a reação, o que ela está pedindo. Mas quais são os direitos dela que foram violados, segundo ela? Quais são esses direitos? Vamos ver então o que diz as emendas à Constituição americana que foram mencionadas pela Flávia no seu pedido para a Embaixada Americana. Bora lá? Gente, a Constituição americana é muito resumidinha, sintética e tem poucas emendas a ela. Nossa Constituição ela é imensa e ela é toda emendada. Então, essa primeira emenda é uma das emendas mais famosas, justamente por ter vindo para defender isso que você vai ver aqui. Eu não consigo ampliar esse texto no PDF, mas eu vou ler para você. O Congresso não legislará no sentido de estabelecer religião ou proibindo o livre exercício do subjetivo. Aqui eles estão prevendo a liberdade religiosa. Isso aqui eles vão prever agora a liberdade de expressão. Ou ainda, o Congresso não legislará cerceando a liberdade de palavra ou de imprensa. Essa é a cláusula de proteção da liberdade de expressão. Depois ainda vai dizer que o Congresso não vai cercear o direito do voto, ou ainda do povo se reunir pacificamente, ou de dirigir ao governo petições para reparação dos seus agravos. Aliás, como a Flávia está fazendo agora, dirigindo uma petição para o governo americano para ser reparada no seu agravo, na injúria, nos males, nos abusos que ela está sofrendo. Mas o ponto aqui da primeira emenda é: está sendo violada a liberdade de palavra da Flávia. É isso aqui que ela está invocando, gente. Essa é a primeira emenda, então, e aqui garante a todos os cidadãos americanos o direito irrestrito à liberdade de expressão religiosa, de culto, de imprensa, de associação e de acesso ao poder judiciário e de acesso ao poder público para a reparação dos seus agravos, o que, por consequência, proíbe todo tipo de censura nos Estados Unidos. Houve uma clara violação desses direitos constitucionais da Flávia porque o Moraes tentou censurar ela, como eu já vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Segura aí. E bora ver o que diz a 14ª emenda à Constituição, do Due Process of Law, que estabelece o devido processo legal. A emenda 14ª é de 1868, a Constituição americana vem lá da época da independência, 1776, e a emenda 14ª diz: todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos e do estado onde tiver residência, estado parte dos Estados Unidos, né? Como Nova York, Washington, Alabama, Missouri, Califórnia. E aí segue dizendo: nenhum desses estados poderá fazer ou executar leis restringindo os privilégios ou as imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos. Nem poderá privar qualquer pessoa de sua vida, liberdade, bens sem o processo legal, ou negar qualquer pessoa sob a sua jurisdição a igual proteção das leis. Olha só, gente, que forte isso aqui. A 14ª emenda é a que garante aos cidadãos americanos o devido processo legal. E como você viu, nem os estados membros que fazem parte dos Estados Unidos podem restringir os direitos dos cidadãos americanos que estão em sua jurisdição,
Quanto mais o Estado estrangeiro pode fazer isso de modo arbitrário, sem passar pelas formalidades legais, sem aprovação americana e violando ainda, como a gente viu, a primeira emenda, conforme a gente viu que prevê a liberdade ampla de expressão. Como eu também vou mostrar logo mais pra frente, o Moraes violou o direito ao devido processo legal da Flávia porque ela sequer foi intimada das decisões dele. E mesmo assim ele tentou censurá-la e mandou prender preventivamente a Flávia por decisões que ela sequer conhecia. Bora seguir aqui então lendo a matéria aí da Gazeta do Povo para você entender esse caso aqui completamente. Aqui, ó. Flávia afirma ter sido alvo de censura e perseguição por suas postagens em redes sociais feitas a partir da Flórida, onde ela reside há 22 anos. Gente, olha só, ela mora lá há 22 anos. Ela é cidadã americana, ela tá radicada lá. E aí o Moraes entra lá para querer censurar ela lá nos Estados Unidos pelo que ela fala lá. Vamos seguir. No dia 8 de fevereiro de 2024, Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva da americana com base em publicações que desrespeitariam decisões judiciais e na acusação de ela utilizar passaporte americano para entrar no Brasil sem se submeter às autoridades nacionais. Alegações que a defesa classifica como falsas. Gente, em resumo, foi isso aqui que aconteceu com a Flávia. E já tem um vídeo aqui no canal mostrando em detalhes o caso dela, que inclusive viralizou lá nos Estados Unidos e conseguiu a atenção do senador americano Mike Lee e do Elon Musk, que apoiaram a Flávia contra o Moraes. Inclusive, o senador Mike Lee até prometeu que Moraes vai ser o próximo a ser punido de acordo com as sanções da lei Magnitsky. Tudo por causa desse caso. Mas olha só essas informações novas que o advogado incluiu no pedido de punições contra Moraes. No pedido de Moraes, publicado no Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça, o ministro diz que a investigada Flávia insiste no descumprimento de decisões proferidas por ele ao continuar divulgando notícias fraudulentas nas redes sociais, bem como se utiliza de passaporte internacional para ingressar e sair do país sem se submeter às autoridades nacionais. Gente, isso aqui é direito dela, usar qual passaporte ela quiser, cidadã americana, cidadã brasileira. De acordo com o ministro, o fato já constitui motivo suficiente para a decretação da prisão preventiva. A cidadã americana descobriu o mandado de prisão 2 meses depois da expedição, ao realizar pesquisas na internet. O advogado argumenta que a Flávia nunca foi formalmente notificada ou intimada nos Estados Unidos e que a entrada e saída dela no Brasil foram devidamente registradas pelas autoridades migratórias. Nem teria como ser diferente, tá? E olha só, gente, então, o que a gente já tem aqui até agora. Eu vou mostrar para vocês 5 ilegalidades de Moraes no caso da Flávia. Primeiro lugar, uma decisão ilegal censurando uma cidadã americana, sendo que a censura é absolutamente proibida nos Estados Unidos e, aliás, aqui no Brasil também, né, gente? Em segundo lugar, ela sequer foi intimada dessas primeiras decisões que deveriam ter sido enviadas a ela por meio de cooperação jurídica internacional ou carta rogatória, seguindo os tratados e acordos firmados pelo Brasil. Em terceiro lugar, Moraes sequer tem soberania para decidir a respeito do que uma americana faz ou deixa de fazer lá nos Estados Unidos, na casa dela, na Flórida. Em quarto lugar, a lei brasileira não tem validade, não tem vigor, não tem jurisdição nos Estados Unidos. Portanto, Moraes de fato violou a soberania dos Estados Unidos. Em quinto lugar, a Flávia sequer tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Qual a competência do Moraes para decidir a respeito da Flávia? Gente, nenhuma. Tá tudo errado. Isso para ficar em 5 ilegalidades aqui evidentes. Agora, olha aqui os pedidos da defesa da Flávia contra o Moraes. Acompanha aí. No ofício, a defesa solicita, primeiro, a aplicação da Global Magnitsky Act contra o Alexandre de Moraes. Segundo, esclarecimentos diplomáticos ao governo brasileiro sobre as supostas violações, porque ela nem deve saber do que se trata, como a gente não sabe, porque lá eles dizem que é tudo transparente, foi o que eles disseram para a OEA quando veio o Pedro Vaca aqui. Lembra do ministro Barroso falando, o Supremo é transparente, mas ninguém sabe o que acontece, não são públicas as decisões, tudo fica sob sigilo, trancado a 7 chaves, e a minha leitura é, esse sigilo não é para proteger interesse público nem intimidade das pessoas, porque normalmente essas pessoas são investigadas com base em postagens públicas. Então dá a impressão de que esse sigilo é para proteger o arbítrio, para que o abuso não venha a público, não seja debatido e não seja criticado. Vamos seguir. Terceiro ponto, terceira medida solicitada. Medidas para garantir a proteção dos direitos constitucionais da cidadã americana. Gente, isso aqui é realmente muito grave. Esse tipo de violação da soberania dos Estados Unidos e direitos de cidadãos americanos é justamente o que pode ser o gatilho para Moraes ser enquadrado na lei Magnitsky e sofrer a pena de morte financeira com sanções econômicas que vão bloquear seus bens, encerrar suas contas bancárias e cartões de crédito no mundo inteiro e torná-lo persona non grata em todo o sistema financeiro mundial,
Sem falar da cassação do visto americano e da mancha de ser conhecido mundialmente como um violador de direitos humanos. E lembre, as sanções da lei Magnitsky, elas podem atingir inclusive familiares de Moraes. E aí, você acha que com essa denúncia da Flávia, o Moraes está cada vez mais próximo de ser punido pelos Estados Unidos? Você concorda comigo que a fervura está crescendo, que a pressão está aumentando? Conta aí pra mim a sua opinião nos comentários, quero ver você.